O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Matéria 2. Bibliologia. Bem-vindo à aula de número 6. Continuamos com a conservação da Bíblia. Textos que garantem a autenticidade das Escrituras. A Vulgata, 390 a 405 d.C., é uma versão latina do texto hebraico de 400 d.C., que permanece até hoje. O Talmud, 200 d.C., é uma compilação de ditos hebraicos, de tradição oral, que chegavam àquela data. Reúnem a quase totalidade da lei e grandes porções dos outros livros. O Talmud endossa a antiguidade do texto hebraico. A versão da Pesita, considerada a partir de 200 d.C., também confirma que o texto hebraico usado naquela época era o mesmo que temos hoje. O nome Pesita vem do siríaco, dialeto aramaico, e significa literalmente versão simples, comum, popular, ou também inteiro. Este nome Pesita foi aplicado a esta versão do século IX, por Moshe Bar Kepa. A Pesita é uma tradução direta do hebraico, provavelmente datando do segundo século. A partir do século V, ela se tornou a versão modelo da Bíblia, substituindo as versões anteriores. O Antigo Testamento da Pesita é a obra mais antiga da literatura siríaca que sobreviveu. A maioria das obras cristãs da época foram escritas em grego ou são traduções do grego, mas o Antigo Testamento da Pesita foi traduzido do hebraico diretamente, de manuscritos relacionados àquele que mais tarde se chamaria de texto massorético, usado nas Bíblias hebraicas medievais e modernas. Algumas partes podem ter sido traduzidas por judeus que falavam siríaco. Como o siríaco é originário da região de Edessa, a tradução provavelmente virá de lá, mas a região de Abil, a antiga Diabena, foi sugerida como outro provável lugar de origem, por causa de sua grande população judaica durante o segundo século. Alguns especialistas sugeriram que certas características do aramaico ocidental no texto podem indicar uma origem na Síria, ou na Judéia, ou mesmo em Israel. A análise dessas características é complexa. A maioria dos especialistas considera que o Novo Testamento da Pesita foi traduzido de manuscritos gregos, embora sua origem seja difícil de estabelecer, devido à existência das outras duas versões siríacas anteriores, o de Atessaron e o Vetus Sira. A tradução mais antiga é provavelmente o de Atessaron, 1 a 4, de Taciano. O texto, que data do ano 175, é uma narrativa contínua e harmoniosa, que integra os 4 evangelhos. Recebeu elogios de Efrem da Síria, que destacou os principais aspectos de seu conteúdo. O próprio Novo Testamento, por meio de suas citações ao Antigo Testamento, confirma a originalidade dos textos, assim como alguns livros apócrifos como o Eclesiástico. Também o livro do Jubileu, do mesmo ano que a versão Pesita, coleta a maior parte do Gênese, com variações mínimas se compararmos com o texto incluído nas Bíblias de hoje. Da mesma forma, a versão da Septuaginta mostra pequenas diferenças de importância menor. Há uma tradução samaritana do Pentateuco, da época de Neemias, que é quase exata com a que é usada hoje. Da mesma forma, outras culturas e inscrições refletem em sua tradição histórica coincidências espaço-temporais com dados descritos nas escrituras hebraicas. Monarcas. Mais de 20 reis estrangeiros citados no Antigo Testamento correspondem aos nomes citados em documentos estrangeiros encontrados. E nos registros assírios, também há os nomes de 4 dos reis de Judá, e 6 dos reis de Israel. Outros textos antigos também mostram que foram transmitidos com precisão até hoje. Por que então as Sagradas Escrituras não iriam ser também transmitidas com precisão? Levando em consideração a fidelidade com que os manuscritos foram transmitidos até o ano 916 d.C., data da qual temos os manuscritos mais antigos, e também o rigor das versões escritas até o ano 285 a.C.,
a coincidência dos dados históricos com as próprias inscrições e tradições estrangeiras, podemos concluir que a preservação do texto original é uma realidade inequívoca. No que diz respeito à integridade do Novo Testamento, é importante notar que, no início do século XX, havia um total de 4.065 manuscritos gregos, conhecidos e catalogados, continuando a descobrir novos manuscritos até o momento. Além deles, também tem aproximadamente 8.000 manuscritos da Vulgata Latina, e mais 1.000 de outras versões. O que nos fornece uma ampla gama contrastada por diversos estudiosos, que concluem favoravelmente sobre a originalidade dos textos. No livro A Base da Fé Cristã, seu autor, Mr. Hamilton diz: o texto do Novo Testamento é mais seguro do que o texto de qualquer outro documento antigo. O texto do Novo Testamento grego, que usamos hoje, é tão preciso, que eminentes estudiosos expressaram a opinião de que não há dúvida, de que temos o texto do Novo Testamento, conforme saiu das mãos dos escritores originais em 999 palavras de cada 1000, e que essa palavra em 1000 sobre a qual ainda há alguma dúvida, de forma alguma afeta o significado de qualquer doutrina vital da Igreja. Portanto, é correto dizer que a conservação dos textos bíblicos que atualmente tratamos é garantida, e nos permite confiar em seu conteúdo. Até agora, vimos todo o assunto relacionado à preservação da Bíblia. Aguardo por você na próxima aula. Deus tem um grande plano para a sua vida. Deus te abençoe.